Fala aí galera, bom dia. Estão me ouvindo aí? Primeira vez que eu tô testando fazer isso aqui da bike. Não sei nem se está funcionando, mas vamos lá. Tá dando para me ouvir aí galera? Alguém me dá um sinal aí que tá dando. Boa, só alegria. Me deram uma sugestão ontem de fazer o Cardio Nerd ao vivo aqui, direto pedalando e falando, tirando as dúvidas aí sobre Big Data, Analytics e tudo mais. Maravilha! Bora lá então. Depois eu vou deixar essas lives aqui disponíveis lá no YouTube. Tinha prometido que se tivesse 2.000 seguidores eu ia começar o canal lá. E de fato eu resolvi começar hoje, porque na hora que eu vi a quantidade de seguidores, e aí abro até um parênteses, eu tinha esse perfil aqui pessoal, mais por diversão mesmo, tirar umas fotos legais de vez em quando de vez em nunca na verdade. Mas aí eu decidi começar a colocar conteúdo de Big Data Analytics e começou a aumentar muito o número de pessoas. E as pessoas começaram a tirar dúvida. Eu vou aproveitar hoje para contar um pouco dessa jornada, da minha jornada na área, e aí fica isso vai ficar salvo lá no YouTube. Mas eu decidi abrir antes lá o canal, porque eu abri hoje aqui o Instagram e vi, para quem estava despretensioso com a conta, tem 1.983 pessoas. Pode ser que para muita gente é um número pequeno, mas para mim é um número grande, representativo, principalmente porque é o ano que eu nasci. Então, vou começar hoje. E muita gente pergunta, como é que você entrou para essa área, qual que é a formação? Eu comecei a receber muita dúvida sobre ciência de dados, sobre engenharia de dados, Big Data, Analytics, o que é o analista de modelagem, o que é o analista de dados, o que é o analista de negócio. E muita gente começou a vir agradecer também, você está colocando um conteúdo bacana, inclusive o fato de fazer um treino todos os dias de manhã, com essa constância e persistência, está me motivando a treinar também. Tanto é que eu estou aqui agora, estou pedalando. Até vou ficar meio ofegante aqui. Hoje foi dia de treinar a perna, então o cansaço pega. Então, a ideia é eu compartilhar tanto essa questão de rotina e disciplina, né? Tanto na atividade física, mas o foco aqui vai ser mais sobre conteúdo sobre Big Data e Analytics. Mas eu vou contar um pouquinho dessa jornada, que depois esse conteúdo fica lá guardado para quem quiser saber um pouco mais. Vamos lá. Eu comecei a estudar, trabalhar com dados de fato em 2003, foi quando eu entrei na faculdade. Até mesmo antes disso eu já era muito interessado por eletrônica, sempre gostei muito de eletrônica. Então eu queria me formar em engenharia elétrica. E vou abrir um parêntese aqui, para responder uma pergunta que me mandaram agora há pouco. Me mandaram uma pergunta assim, poxa Bruno, como ficar motivado quando você trabalha com algo que ainda você não gosta? Então eu vou aproveitar essa jornada para contar como ficar motivado, né? Bom, quando eu entrei na graduação, foi em 2003. Antes de entrar na graduação, eu sempre estudei em escola pública, né? E a gente sabe que o ensino público no nosso país ele é uma lástima, infelizmente. A gente não sai preparado do ensino público preparado para passar no vestibular numa universidade. Naquela época, em 2003, existia muito a mentalidade de você precisa estar numa universidade. Eles discriminavam, né? Era muito comum falar você precisa estar numa universidade classe A. Era desse nível, tá? Que as empresas tratavam isso lá em 2003. Então na minha cabeça funcionava, nossa, eu preciso estar dentro da USP, da Unesp, da Unicamp, né? Então vinham aqueles vestibulares complicados, FUVEST, Unicamp, ITA, né? Que é onde a gente gostaria de estar. E aí, eu queria engenharia elétrica, mas como estudei boa parte em escola pública, apenas o colegial em escola melhor um pouco, então as chances de passar no vestibular num curso de engenharia não eram muito altas, né? E aí um dia um professor de física chegou para mim e falou assim, cara, você manda bem em física. Passar em engenharia, você vai precisar mandar bem em tudo. Então, presta um curso um pouco menos concorrido, depois você aproveita que você já está dentro e se especializa mais. Então começou assim. Então estou falando um pouco de motivação, mas isso também precisa ser estratégico, né? E aí eu fui para a graduação, comecei a fazer o curso de Física na Unesp, em Rio Claro, em 2003. E nesse mesmo ano, eu já comecei a fazer uma iniciação científica. E nessa iniciação científica,
O propósito já era, na época, estudar Machine Learning, em 2003. Mas naquela época, ninguém tinha falado ainda em ciência de dados, pelo menos aqui no Brasil, né? Em ciência de dados, engenharia de dados, não se falava de Big Data, Analytics, né? Era simplesmente, eu tinha que fazer análise, coletar dados de um sistema, e ainda, o sistema hoje seria chamado de IoT, né? Internet das Coisas. Então eu tinha que ir para o laboratório, coletar dados, fazer estimativas, modelos estatísticos, para prever o comportamento de um elemento, que no caso eram pilhas. Então eu já fazia modelo para prever a durabilidade de pilha. E aí começou isso em 2003. E a graduação, comecei estudando isso, depois eu fui fazer iniciação científica no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse instituto fica em São José dos Campos, ali no campus do lado do ITA, né? É super renomado, um lugar super bacana, uma estrutura incrível. E eu comecei a fazer iniciação científica lá também, que isso foi em 2005. Então, em 2005, eu coletava dados de nuvens para estudar predição e comportamento de relâmpagos. Então, era bacana também, novamente, modelo estatístico, modelo matemático. Quando eu vou vendo aqui as perguntas. Enquanto isso, eu coletava dados de nuvens através de sensores para calcular, estimar, né, a quantidade de carga dentro das nuvens. Que foi bacana pra caramba também. Me deu mais uma bagagem de como trabalhar com dados. Porque nessa época, gente, sabe onde que eu armazenava os dados? Em disquete, né? Não tinha essa de cloud computing, né? Um ambiente, um cluster parrudo para processamento. Não tinha. O local que a gente processava os dados era o LNLS em Campinas, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrona. Vocês já ouviram falar dele? Como se fosse um acelerador de partículas, né? Um acelerador de hadrons. Fica lá em Campinas. E eu utilizava aqueles clusters para processar meus dados. Entrava numa fila de processamento longa, terrível, demorada pra caramba. E a gente ia com um monte de disquete, né, debaixo do braço, que era onde a gente armazenava os dados. Ou tinha clusters no INPE também que podia usar para processar, mas esses clusters do INPE, eles eram utilizados para processamento dos dados de previsão de tempo, previsão de clima, que fica lá em Cachoeira Paulista. Bom, e aí isso foi iniciação científica, né, guardando dados em disquete. Imagina que se você fosse falar em Data Lake, o Data Lake ia ser guardado num disquete, né? Hoje em dia o negócio está bem diferente, por isso que é bacana contar a história. Depois dessa iniciação científica no INPE, eu terminei minha graduação, terminei em 2006 e fui fazer mestrado. Como eu falei, eu sempre gostei muito de eletrônica, de eletrotécnica, de robótica, de fato colocar a mão na massa e ver uma engenhoca acontecendo. E gostava muito de dados já, de modelagem estatística. Então eu fui fazer mestrado em robótica. Então meu projeto de mestrado foi a construção de um mecanismo chamado exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? É uma roupa, hoje chamada de wearable, é uma roupa que você coloca e te ajuda na mobilidade. Porque uma coisa que eu nunca me conformei na vida foi ver alguém com mobilidade de locomoção. Seja ela qual for, mas a locomoção me perturba muito. Até hoje eu tenho uns propósitos que depois eu conto. Mas eu vejo alguém numa cadeira de roda, por exemplo, eu fico pensando, poxa, a robótica poderia de alguma forma ajudar enquanto a biomedicina ainda não o faz. Então meu projeto era um exoesqueleto para quem tenha uma mobilidade, por exemplo, não tem mais a capacidade de locomoção, de movimentação das articulações dos membros inferiores. A ideia era coletar os sinais cerebrais, coletar esses dados, treinar um modelo de inteligência artificial, uma rede neural. Essa rede neural aprende a marcha humana de uma pessoa que não tem nenhuma deficiência de locomoção, e essa rede neural ensina um robô como um ser humano anda. Então veja, isso é Data Science na veia aplicado. Então como que esse robô deveria andar? E essa pessoa com a mobilidade reduzida, ela veste essa roupa, esse exoesqueleto, e ela em tese então passa a se movimentar. Essa pesquisa é feita no Brasil, feita na Itália, nos Estados Unidos, no Japão, são centros muito fortes. Mas como a gente sabe, a motivação disso ela é muito pautada em ser bélica, ou seja, os países querem fazer super soldados, não estão muito preocupados em melhorar a qualidade de vida das pessoas. E de fato eu estava preocupado, e eu até hoje me preocupo muito com isso. Eu queria muito poder contribuir. Tanto é que quando a gente montou esse projeto, a gente começou a colocar em prática, lá em São Carlos, na USP, em São Carlos, e eu pude colocar esse equipamento em pessoas que estavam de cadeira de roda há anos,
E quando a gente ligou o equipamento, a pessoa levantou pela primeira vez depois de muito tempo, e você podia ver lágrima no olho dessas pessoas de alegria de ficar em pé, tá? Inclusive crianças. Mas a gente sabe que o investimento num projeto desse ele é muito pesado, muito alto. Nosso país é muito burocrático em relação a isso. Não há um incentivo muito grande na pesquisa, e o incentivo neste caso deveria ser uma ação conjunta, né, do público com o privado, né, empresas patrocinando esse tipo de pesquisa e o setor público permitindo essa participação para que, com injeção de dinheiro pesada, a sociedade como um todo evolua, né? Mas a gente sabe que existe um gap muito grande nisso. Depois eu entro nesse detalhe, mas não é a pauta agora. Estou contando muito da jornada. Então, eu desenvolvi esse equipamento no mestrado, né? Que foi, no mestrado era construir a articulação do tornozelo. Então, eu coletava dados mioelétricos e dados oriundos de quando a gente pensa para movimentar. Então a gente coleta esses impulsos nervosos, guarda, treina uma rede neural, essa rede neural aprende e ela passa para o mecanismo passa a controlar o movimento da pessoa. Depois disso, precisava construir o joelho e o quadril, para depois construir os membros superiores, que era outra turma, outra equipe que fazia isso. Eles construíam até uma mão robótica. Tudo isso coletando dados, fazendo um modelo estatístico. Isso foi em 2007. Tá? Em 2008, esse projeto já estava bem avançado, a gente concluiu a construção do tornozelo, partimos para a construção do joelho, então coletando muito dado do cérebro, é impressionante a quantidade de informação que vem, tá? A gente coletava ciclos de informação, hoje em dia, né, vocês vão ver, vou fazer um vínculo com como funciona o Data Science hoje. Hoje eu vejo o pessoal falando, a latência da minha API tem que ser de 30, 100 milissegundos, o nosso cérebro opera em nanosegundo, Olha a evolução, olha quanto a gente ainda está longe de conseguir fazer isso, né? Então já naquela época a gente usava supercomputadores para captar essas informações em microsegundo, né? 10 a menos 6, 10 elevado a menos 6 microsegundos. Então a cada 1 microsegundo a gente fazia um loop para fazer a aquisição dos dados cerebrais e guardar essas informações para treinar a rede neural depois. Então compara, né? A gente operando aí na ordem de microsegundo e ainda muita empresa, a maior parte no mercado falando em milissegundos. Olha como isso ainda está defasado, né? Então a gente precisa trazer esse conhecimento. Por isso que eu falo, é mato alto. A gente precisa levar o Data Science, o Big Data Analytics para o mercado, divulgar isso muito amplamente. Vamos lá na jornada ainda. Então estava em 2008, concluímos a construção desses dispositivos, né, do tornozelo e joelho, fomos para o quadril. Começamos a fazer o quadril. Bom dia para todo mundo aí que está chegando. Maravilha, eu estou contando, só para recapitular aqui, eu estou contando a jornada minha de Data Science na área, tá? E aí eu estou aqui meio ofegante porque eu estou pedalando. Eu vou aproveitar o tempo da pedalada para contar. Bom, então em 2009 eu concluí o mestrado e eu queria continuar, porque eu queria ver esse projeto... Ó, o Lenz aí, bom dia. Eu queria ver esse projeto funcionando, porque o meu maior sonho, de verdade, né? Alguém pode até falar, você está mentindo. Meu maior sonho não era pegar o título de mestre ou o título de doutor, né? Aqui é uma pergunta, né? Assustador quando você faz esse tipo de comparação entre as latências. Sim, na jornada eu vou contando esses termos técnicos, né? A latência, pessoal, é o tempo de resposta de um sistema. Hoje, eu entro em muita reunião de negócio nas empresas, todo mundo chama tudo de API, né? É impressionante como a banalização das coisas, elas estão acontecendo de forma muito rápida. Então tudo é API, tudo é API. Então hoje se fala muito, nossa, porque a minha API opera com latência de 100 milissegundos, isso já é um sucesso total. O nosso cérebro opera com latência de nanosegundo, nano. E muito supercomputador já é muito bom se operar em microsegundo. Então daí você vê o quão é complexo. Bom, voltando, eu em 2009 defendi o mestrado, apresentei minha dissertação, concluí e tal, fui para o doutorado, né, e eu queria continuar no processo. Mas o meu foco era conseguir construir esse dispositivo. O meu foco nunca foi, eu quero porque quero um diploma a qualquer custo. Não. Eu sou muito encanado com chegar no fim, né? Eu vejo onde eu quero chegar, eu queria construir o exoesqueleto, eu queria até o fim construir o exoesqueleto. Então eu fui para o doutorado, aí a gente sabia, né? A gente sabe, foram 2 anos de mestrado, aí tem mais 4 anos de doutorado à frente. Comecei a pesquisa novamente, né? Continuei a pesquisa do mestrado para a construção então do quadril e testar outros algoritmos de machine learning, melhorar
a aquisição do dado, melhorar o controle do mecanismo. E isso foi durante um bom tempo, até alguns conflitos com o comitê de ética, porque envolve experimentos com humanos, né? Então aí, live à parte que eu vou fazer para contar isso. Mas isso me desmotivou muito, porque eu queria poder aplicar Big Data Analytics. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Infodados, pô, eu estou motivado por você que me deu a ideia, obrigado. Estou executando aqui, testando. Eu sou muito a favor de experimentar coisas novas. Estou aqui testando um negócio que seria, entre aspas, super desconfortável, né? Fazer uma live, gravando em cima da bicicleta aqui, mas seguindo aí a dica do nosso amigo. E motivado também pelo Paulo Musi, né? Bom, vamos lá. Então, no doutorado eu queria fazer o quê? Queria poder aplicar isso e construir esse exoesqueleto logo. Aí eu fiquei desmotivado porque a burocracia, ela é absurda. Então, um colega estava trabalhando, tinha muito amigo lá no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ele me falou, cara, tem uma espécie de um projeto aqui, é quase como um concurso, né, para você entrar aqui e trabalhar com trajetória orbital de satélite. Eles tinham um desafio lá. Qual que era o desafio? O satélite, quando ele orbita o planeta Terra, ele passa nos polos, certo? E os polos, né, as calotas polares, elas emitem, elas refratam muita luz. Então a luz solar incide nas calotas e ela reflete. Qual que é o problema disso? Né? Por ser muito branco, a reflexão é muito alta. Então, quando o satélite passa em cima de uma calota, ele acha que a Terra é um Sol. Só que o objetivo do satélite é ficar apontado para o Sol, para que ele possa carregar suas baterias, apontando suas placas solares para o Sol. Mas quando ele passa em cima de uma calota, ele acaba se perdendo. Então, ele, em vez de fazer o apontamento para o Sol, ele faz o apontamento para a Terra. E aí dois problemas acontecem. O primeiro é que ele não consegue carregar a bateria, e o segundo é que ele para de monitorar a Terra. Imagina que o objetivo dele era monitorar a floresta amazônica, por exemplo. A câmera que estava apontada para a floresta muda a sua direção, porque ele virou o seu eixo. Bom, como é que corrige isso? Corrige isso através de modelos matemáticos e coleta de dados. Então, de novo, eu fui para o INPE para ajudar nas simulações, construção de modelo estatístico matemático, para corrigir a trajetória orbital do satélite, para que ele possa fazer o apontamento correto para o Sol. Aí isso é feito através de um cálculo chamado albedo da Terra. O albedo é a reflexão do raio solar nas calotas, que volta para o satélite, e lá você tem que ter um modelo para corrigir essa trajetória. E eu fiquei lá um tempo fazendo isso, foi animal, pessoas incríveis eu conheci lá. E durante esse trabalho, eu tinha um outro colega que trabalhava num banco gigante. É o Banco Itaú. Eu fui funcionário lá. Então o que aconteceu? Ele trabalhava no banco e ele falou, cara, a gente está precisando de muita gente que sabe modelagem estatística. Você não quer vir para o banco para contribuir com a gente aqui nessa área? Eu pensei, banco? Como é que banco utiliza isso? Né? Eu imaginava, nossa, acho que não tem nada a ver. Eu não fazia ideia. Aliás, eu nem sabia que um banco desse tamanho tinha 100 mil funcionários, né? Que é algo assustador, eu não sabia que era tão grande. Eu não conhecia o mercado. E aí eu passo um parêntese aqui. Muitos que estão se formando, seja na graduação, seja autodidata, seja fazendo mestrado, seja fazendo doutorado, seja fazendo pós-doutorado. Eu tenho amigos que têm 5 pós-doutorado, que estão esperando um concurso. Enquanto isso, eles estão fazendo pós-doutorado. Mas por que isso? Porque não conhecem o caminho além do caminho acadêmico. Existe um caminho, ele é muito amplo, eu não conhecia. Na minha cabeça, o que eu queria era, eu vou terminar o doutorado, eu vou trabalhar aqui um tempo, continuo, faço um estágio, alguma coisa, faço pós-doutorado e entro para a carreira acadêmica, que era o que eu imaginava para mim e que era maravilhoso. Mas existem outros caminhos maravilhosos também. Esse é o parênteses que eu queria fazer. E esse colega me chamou para o banco e eu falei, quer saber? Da mesma forma como eu vim aqui, dei a cara a tapa, né? As oportunidades elas só surgem quando a gente dá a nossa cara a tapa. Então eu dei minha cara a tapa e falei, eu vou lá, vou testar, vamos ver como é que é. Não faço ideia como é trabalhar num banco, né? Na época ainda era o terno e gravata, estava acostumado a andar de boa. Fui trabalhar no banco. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque aquilo é como se fosse uma nova faculdade, uma nova graduação. Você conhece o mercado, você abre a sua cabeça para um leque de coisas diferentes e novas. A gente tem uma tendência a fechar o leque. Então, quanto mais você estuda, e assim,
Baixa a censura para me ouvir, tá, gente? Tem que baixar a censura, não pode ficar, mas você tá falando absurdo. Não, baixa a censura, ouve e depois você julga. Então, olha, quando a gente estuda demais, cuidado com essa informação, quando a gente estuda demais, eu faço mestrado num ponto X, eu faço doutorado no ponto X, eu faço pós-doutorado no ponto X, outro pós-doutorado, você afunila tanto que você é uma super pessoa de um único tema. Isso é importante só para esse tema, mas só que tem um zilhão de outras coisas. E como é que fica? Às vezes você fechou demais. Então você precisa dar alguns passos atrás, se você quer abrir esse leque para outras oportunidades, no mercado principalmente, dá algum passo atrás e você abre esse leque. E é aí que vale a pena a entrada no mercado, tá? E foi isso que eu fiz. E aí eu fiquei um tempo no Itaú, e aí vem essa questão de você ter uma constância e amor àquilo que você faz. Eu comecei a ano trabalhando dentro do banco, a ser promovido ano a ano. Depois eu entro no detalhe disso também, sobre essa história de hackear o game, né? Como que você, dentro de uma empresa corporativa gigantesca, né, comportamentos que você deve e não deve ter lá dentro. Então eu comecei como analista júnior, analista de modelagem júnior, analista de modelagem pleno, analista de modelagem sênior, coordenador de equipe de ciência de dados. E aí, trabalhando dentro de uma equipe de ciência de dados, eu conheci um colega lá, e a gente começou a trabalhar num grande projeto, em paralelo, sempre muito inconformado com, poxa, tem tanta tecnologia no mercado, por que o Brasil não tem tecnologia proprietária? Se a gente não se conforma com isso, por que eu não me conformo, né? Tudo vem do Vale do Silício, poxa vida, toda tecnologia boa vem de lá nessa área, todo software vem de lá, então eu não me conformo, eu sou o cara que, eu não quero ficar na fila do pinguim, né? Se alguém me dá um processo para executar, eu penso assim, por que eu estou executando esse processo? Faz sentido? Eu avalio. Se alguém me fala alguma coisa, acredita nisso? Eu não acredito de partida, eu julgo, questiono, né? Avalio se aquilo faz sentido ou não. E por ser muito questionador, eu e um colega do banco, a gente acabou construindo um software, tá? Um software que trabalha com Big Data Analytics. Este software, a gente começou a evoluir ele, isso aí, olha só, né? Trabalhando durante o dia no banco e durante a noite chegava em casa, até fiz um combinado com a minha esposa para isso acontecer, acabou de passar, né? Até fiz um combinado com ela. Qual foi a ideia? Qual que era o combinado? Olha, eu vou programar todos os dias à noite e eu vou começar 7, 8 horas da noite, 9, e eu vou até meia-noite, 1 da manhã, por 1 ano, 2 anos, o que for necessário. E isso entrou num ciclo, e assim foi por mais de 1 ano, e conseguimos construir um software. Eu fiz um teste desse software no mercado. Primeiro cliente, a gente implantou esse software. Já nessa implantação eu pedi demissão. Agora pensa, tá? Vou voltar lá no passado. Eu não sou um cara que nasceu em berço de ouro, como dizem, né? Não tenho herança, não sou herdeiro. Construí tudo do zero. Então, pedir demissão de um banco que te paga um salário altíssimo, com bônus, tudo aquilo que você sabe que tem envolvido numa carreira brilhante, uma carreira de sucesso, abrir mão disso não é trivial, né? Não é simples, não é uma coisa que você fala, putz, é fácil, vamos pedir demissão. Não, você tem que, um grande sucesso, ele sempre vai estar atrelado a um grande risco. Se está muito confortável, provavelmente não vai ter muito sucesso. O sucesso, ele está atrelado ao risco. Então, um passo de muito risco tem probabilidade alta de você colher muito sucesso, tá? Isso é muito importante pensar. E aí eu respondo uma pergunta que eu recebi hoje, que foi a seguinte. A pergunta foi assim, olha Bruno, poxa, como é que você trabalha motivado com aquilo que você não gosta? Estou muito desmotivado, como é que faz? Pessoal, quando eu fazia mestrado, eu fazia mestrado na USP, e durante a minha graduação também, eu trabalhava de segurança para me manter na faculdade. Eu era segurança de uma balada em Rio Claro, chama Madalena a balada. Eu trabalhava de segurança, sexta e sábado, né? Porque eu não tinha como receber um auxílio mensal de grana dos meus pais. Não tinha essa opção. Então, para eu me manter estudando fora da minha cidade, né, eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava como segurança. Então, pensa, poxa, eu estou fazendo mestrado na USP e estou
trabalhando de segurança de fim de semana. Então eu era o único segurança mestre. Quando eu estava no doutorado, eu também trabalhava de segurança. Então, além da bolsa, né, eu precisava complementar essa renda, porque eu ajudava a família. Então, para complementar essa renda, eu trabalhava como segurança. Qual que era a minha motivação? A minha motivação é que eu tinha certeza que se eu fizesse os passos bem feitos e bem executados ao longo do tempo, lá na frente, tá? Lá na frente, eu ia chegar no meu objetivo. E qual que é o meu objetivo? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. O meu objetivo é assim, ó, é ser um cara milionário, é poder comprar um barco. Eu quero comprar um barco na hora que eu tiver vontade. Eu quero viajar pra puta que pariu na hora que eu tiver vontade, entendeu? Fazer o que eu quiser. O dinheiro não é o fim, ele é o meio para conseguir fazer o que você quiser. Então eu, como segurança na época, ganhava R$50 por noite, mas eu pensava lá na frente, mente lá na frente. Então eu estava em cima de um banquinho, quando eu tinha briga, levava porrada, aprendia a me defender para tirar a cara bêbado de balada, mas a mentalidade estava onde? Lá na frente. A mentalidade lá longe. Era onde? Quando eu concluí essa jornada, e não é jornada de diploma não, não é jornada de diploma, tanto não é jornada de diploma, como no meio do doutorado, eu fui fazer outra coisa, no meio, depois de 4 anos, tá? Com qualificação, passado todas as disciplinas, terminei todos os cursos, toda disciplina com nota A. Então mesmo assim, eu fui olhar para outra coisa, fui para um banco, fui para o INPE, voltei para o banco, enfim, pedi demissão, mas sempre o foco lá na frente. Qual que era o objetivo? O objetivo é conseguir ser independente financeiramente 100%, sucesso total, conseguir poder comprar o que você quiser, a hora que você quiser, poder ajudar as pessoas, poder fazer o que você bem entender com total liberdade. Então a mentalidade lá na frente, lá na frente. E além disso, eu tenho ainda um plano que é, quando eu conseguir fazer a empresa ter essa escala maior ainda, deixa eu só dar bom dia para a Rosa. Bom dia, Rosa. Quando eu conseguir fazer a empresa escalar num nível maior do que ela já está hoje, eu quero retomar o meu projeto de construção do exoesqueleto, patrocinar alunos de doutorado e pós-doutorado para seguir com essa pesquisa. Mas ainda preciso de um pouco mais de fôlego, porque ainda não consigo financiar algo tão elevado assim. Mas vai chegar, vai chegar. Então ainda assim, a mente lá na frente. Então essa é a jornada, até aquele ponto que eu fundei a empresa, né, eu e mais uma pessoa, nós fundamos a Power of Data, a gente implantou o nosso software, agora patente, né, então esse software é um software brasileiro, até um cara chegou para mim e falou, caraca, vocês mesmo estando, olha que comentário preconceituoso que ele fez, mas eu vou replicar porque não fui eu que fiz isso, ele falou assim, cara, mesmo estando no Vale do Silicone, vocês estão competindo com o Vale do Silício. Um cara fez esse comentário infeliz, mas achei um comentário bizarro, que, cara, olha que absurdo como fica na cabeça das pessoas. Mas enfim, a gente conseguiu colocar esse software, e esse software está funcionando hoje em muitas empresas. A gente tem consultoria de Big Data Analytics e implanta o nosso software está tirando softwares estrangeiros do Brasil, a gente está ganhando na concorrência, tá? A gente ganha hoje de softwares como Data Robot, como o próprio SageMaker da AWS, a gente se tornou parceiro Google. O nosso software está indo para dentro do marketplace do Google, o software está indo para dentro do marketplace da AWS. Isso é um sonho absurdo, porque ele está se tornando algo global e em escala global, né? Ou seja, imagina, quando eu particularmente dentro, caraca, o segurança que acreditava naquele negócio lá da frente agora está implantando um software nível global, é fato, construído aqui no Brasil dentro de casa, né? Essa é a motivação. Então essa é a jornada de você trabalhar com Big Data Analytics. Bom, aí chegamos hoje, que estou aqui contando toda essa jornada para vocês. E aí, alguém tem alguma dúvida aí sobre a evolução do Big Data Analytics? Essa primeira aqui é só para... Eu estou fazendo um teste aqui, né? Essa foi minha primeira live, essa é a primeira live da minha vida, tá? E ainda mais pedalando aqui. Eu vou deixar tudo isso salvo lá no YouTube. E em vez de colocar o Cardio Nerd e ir respondendo as questões, eu vou responder tudo aqui e vou deixar disponível no YouTube, né? Reforço, hein? Para quem me fez a pergunta da motivação, cara, tem muitas motivações que a gente pode ter, mas uma delas é a responsabilidade com você mesmo, né? Você tem que ser responsável. Somos todos adultos, né? Então acho que a principal motivação são os boletos, né? Os boletos que tem pra gente pagar, família que tem pra gente ajudar e ajudar todo mundo a crescer. Se a gente tem esse mindset, se a gente tem esse pensamento super para frente, locomotiva, a gente avança com força total. Coloca onde você quer chegar.
coloque um método, um objetivo onde você quer e a gente vai chegar lá. Esse é o ponto. Não tem vitimismo, não tem que pensar, ah, mas isso aqui lá, eu tenho que fazer isso. Tem. Adulto, pô, responsável, tem que chegar lá. É isso aí. E de Big Data Analytics, galera, muita gente me perguntando, ah, tem idade, tem limite para idade, tem que ter graduação? Gente, não tem. Essa área é mato alto. Eu convido todos a entrarem para essa área. Ela está crescendo demais, demais, demais. O mundo precisa de pessoas trabalhando nessa área. Obrigado, Lenzi. Você é o cara, mano. Um abraço. O mundo precisa de gente trabalhando nessa área. Então, quanto mais pessoas entrando, melhor. Por isso que eu estou fazendo essa divulgação todos os dias, insistindo com isso. Porque eu estou vendo muita gente falando sobre o tema, mas sem muita propriedade. Então eu mesmo já fiz cursos, ouvi pessoas, eu gosto muito de fazer cursos nessa área, mas já ouvi muita gente falando sem propriedade. Então é o que eu quero. Quero divulgar isso cada vez mais, a realidade, como funciona, como que o mercado está operando, como que as coisas estão acontecendo. E de fato, não há necessidade de diploma, não há necessidade de limite de idade, não é porque você tem 25, 30, 40, 50 anos que você pode ou não pode operar, todo mundo pode atuar. E para encerrar, façam o básico bem feito. Olha só, hein? Eu era analista de modelagem e eu não fui fazer nenhuma pós-graduação em Data Science para poder assumir posições excelentes no mercado nessa área. Eu fiz um curso do Udemy, ou Udemy, fiz um curso de R$30 para passar numa prova. Este curso de R$30 me permitiu passar na prova. Por quê? Aí você pode me falar, ah, mas você fez mestrado, ah, você fez doutorado. Não tinha nada a ver com o conteúdo da prova. No mestrado e doutorado, eu nem sabia que existia Random Forest. Eu nem sabia que existia Gradient Boosting. E a minha prova foi pautada nisso. Onde que eu aprendi isso? Eu aprendi num curso de R$30. Tá? Fiz esse curso, mas fiz sério. Olhei o conteúdo, fui lá, comprei um livro para complementar, coloquei tudo isso nos posts. Fiz a prova, passei. Aí você começa a ganhar o quê? Você começa a ganhar experiência. Você começa a ganhar cada vez mais bagagem, mas não pode parar. Façam os cursos básicos. Depois que você ganhou essa bagagem de cursos básicos, você até vai aproveitar melhor caso você queira fazer algo mais avançado. Aí você fala, ah, agora eu vou fazer um MBA, vou desembolsar uma grana um pouco maior, bacana. Mas aí você vai ter o quê? Bagagem para aprender, para compreender, para aproveitar mais o seu MBA. Essa é a dica que eu dou. Mas entra para a área, incentiva as pessoas que você acha que gostariam de entrar nessa área também. E me ajuda a chegar nos 2.000 aí, pô. Pra gente difundir cada vez mais esse conhecimento. Eu acho que a gente tem muito a crescer com isso. Quem entra para essa área, não tenho dúvida que vai crescer. Tá? Tenho cases incríveis para contar. Eu vou contando ao longo das lives aí que a gente for fazendo. E de novo, vou deixar tudo isso aqui, vou deixar guardado lá no YouTube. Bom, galera, hoje foi só para contar um pouco da minha trajetória Não contei um pouco do processo quando eu trabalhei dentro do banco, mas depois eu vou contar um pouco da operação, como que é dentro das empresas, mas esse assunto para outras lives, senão eu vou estender demais aqui. Alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida eu respondo, senão, deixa eu ver, já estou em 43 minutos aqui na bike, tem mais 2 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida aí, coloquem aí que eu respondo. Bom dia quem está chegando. Só alegria. Para quem chegou agora, falei um pouco da minha jornada na área para motivar a galera, tá? Legal, e que bom que você está gostando. Eu contei a minha jornada aqui hoje, vou deixar salvo no YouTube, vou criar o canal lá, depois eu divulgo aqui o canal. Todos os dias eu vou estar aqui, ainda tenho mais, deixa eu ver, tô aqui na bike pedalando, tenho mais 1 minuto. Se alguém tiver alguma dúvida, só colocar aí, senão estou quase concluindo o famoso Cardio Nerd. Galera, é isso aí. Obrigado pela presença de todo mundo. Essa é a minha primeira live. E gostei. Uma experiência bacana essa aqui. Achei que eu ia ficar meio tímido, né? Vou ficar falando para uma galera ver. Mas é legal, foi bacana. A gente fazendo coisas diferentes, a gente coleta resultados diferentes. Beleza? Ah, é isso aí. Só alegria. É isso aí, mano. Só alegria. Cara, só alegria leva a gente longe. É isso mesmo. Galera, bom dia pra vocês. Final de semana, manda dúvida também, que tem Cardio Nerd de fim de semana também, tá bom? Bom dia pra todo mundo. Muito Big Data Analytics aí. Tirem suas dúvidas comigo, manda a caixinha lá, que todo dia tem perguntas e respostas. Obrigado, gente. Um abraço pra todo mundo aí. Valeu. Falou. Tchau, tchau.